Hã? Eu comecei a passar mal aqui, tive que pegar água. O negócio está difícil para respirar, né? Mas eu acredito que até o fim da pregação Deus vai nos manter de pé, amém? Meus queridos, uma boa noite, graça e paz a todos. Prazer muito imenso, grande prazer de estar com vocês aqui mais uma vez, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez, nos deu, da graça maravilhosa dele, para que a gente possa louvar o nome dele, exaltar o nome do Senhor, enquanto muitos estão, às vezes, fazendo tantas outras coisas, né? Deus nos concedeu a graça de estarmos aqui na casa dele, para adorar o nome dele, bendizer o nome santo do Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração pedindo a Deus que nos dê direção em tudo que for feito aqui nessa noite. Querido Deus e Pai, glórias te dou, ó Deus, porque o Senhor é bom e maravilhoso. Reconheço que o Senhor é o Deus criador dos céus e da terra. Reconhecemos, Deus, que sem o Senhor nada podemos fazer. Reconhecemos que estamos aqui nessa noite, Pai, para adorar o nome santo do Senhor. Reconhecemos também que somos falhos pecadores e que precisamos do perdão dos nossos pecados. Neste momento, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que continue, Pai, conosco aqui nessa igreja, abençoando as nossas vidas, e que a palavra que for dita aqui, Pai, que o Senhor nos dê entendimento dela, que o Senhor possa realmente, Pai, guardar a minha vida, direcionar a minha vida e dar entendimento a todos nós nessa noite, para que compreendamos a Tua palavra e possamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesse lugar. Oramos e entregamos mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias aí, em 2 aos Coríntios, no capítulo 4. 2 aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos então estar lendo a palavra do Senhor aqui, alguns versículos, em nome de Jesus. Segunda aos Coríntios 4, versículos 7 até o 10. Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Todos de posse aí da palavra do Senhor, e também aqui tem, né? Muito bem, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém, queridos? Então está aí a palavra do Senhor nessa noite, e nós queremos aqui falar alguma coisa a respeito deste grande homem de Deus que escreveu essa segunda carta ao povo de Corinto. E Paulo, ele já tinha escrevido uma carta a esse povo. Nós sabemos que o teor da primeira carta é um teor de exortação, um teor de chamar a atenção para um povo que brigava muito, discutia muito. Tinha grupos que preferiam um, outro preferia o outro, e nessa discussão toda, esse povo brigava e fazia como se diz, um rebuliço danado ali em Corinto, e principalmente na igreja do Senhor. Muita discussão, muito problema, muita coisa que não estava de acordo com a palavra de Deus. Então essa primeira carta lá, Paulo escreve e exorta, e é muito bom a gente ler a primeira carta aos Coríntios para a gente entender como que a gente deve viver dentro de uma igreja, juntamente com os líderes, honrando as pessoas que estão à frente de um trabalho, o nosso pastor e tal. Mas quando chega na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele começa escrevendo e diz o seguinte: olha, quero passar para vocês aqui algumas informações de que a gente tem sido muito perseguido,
Nós temos sido muito atribulados, a nossa luta é grande. Lá na Ásia, a coisa pegou para o nosso lado, o negócio não está brincadeira. E a gente tem sofrido bastante. Mas nós olhamos para vocês aí em Corinto e a gente está vendo um resultado. Vocês estão realmente agindo de uma forma que está agradando aos olhos de Deus. E isso é bom. E Paulo, então, vai escrevendo. Quando chega ali no capítulo 4, aí Paulo realmente, no início do capítulo 4, vai dizer o seguinte: olha, o meu ministério, ele tem sido abençoado. Obrigado, querida. O meu ministério tem sido abençoado pelo poder de Deus. Eu tenho sido guardado, eu tenho me mantido de pé, porque Deus realmente tem me sustentado. Não porque as coisas têm sido fáceis, mas porque Deus realmente tem me guardado. E em tudo que é luta que eu tive até aqui, estou sendo bem sucedido, graças ao meu bom Deus. Então Paulo, ele chega, dá uma explanada nisso para os irmãos, e de repente ele chega aqui no versículo 7, e ele vai trazer aqui algumas informações para nós, a partir do versículo 4, no capítulo 4, melhor dizendo, versículo 7, ele vai trazer algumas informações sobre em que posição que nós estamos, e em que posição que está Deus. Quem somos nós e quem somos Deus? Qual é a nossa função aqui nessa terra? E aí então eu trouxe um título para essa noite aqui, que eu achei bem pertinente para esses versículos que nós lemos aqui. Vaso frágil, mas honrado. Nós somos realmente muito frágeis, irmãos. Nós somos muito fraquinhos, tá? A gente, por exemplo, eu estava aqui, de repente eu falei, nossa, se eu não tomar uma água logo, eu acho que eu vou até desmaiar aqui. Esses irmãos não vai ter nem pregação nessa noite. Sabe aquele negócio de você começar a ficar ruim, parece que não dá, o corpo já não está funcionando direito, né? Falei, vou dar uma caminhadinha aqui, vou ali buscar uma água, realmente tomei uma água, respirei, pá, de repente, mas parece que tem tudo a ver com a palavra, mostrando, Geraldo, você é muito fraquinho, sabe? Não se porte como forte, porque você não é, sabe? Agora, tem uma coisa importante em nós, é que para nós ficarmos fortes, nós temos que ter nossas funções do nosso organismo, nosso corpo, funcionando bem. E quem pode fazer isso em nós é Deus. E o Deus que faz isso em nós, Ele é forte demais. Inclusive, Ele nos criou. A vida quem nos deu foi Ele. E é Ele que realmente dá-nos o ar para que a gente possa respirar. No calor, Ele realmente nos refrigera. No frio, Ele nos aquece. Quando nós estamos na bonança, o Senhor nos lembra que somos pó, para que a gente também não vá muito afoito pela vida, e acaba, acontecendo uma tragédia com a nossa vida, por falta de percepção, por falta de vigilância. E aí Deus, Ele realmente vai trazer aqui o seguinte, para nós nessa noite: vocês são fraquinhos, sabe, mas eu habito em vocês, e eu honro vocês, porque vocês é que me têm aí nessa terra, apresentando a mim para o mundo que está perdido, o mundo que está cego. Dentro aqui desses textos da palavra de Deus, diz que o Deus desse século cegou o entendimento, sabe, das pessoas. E o Deus desse século, assim, se você olhar numa visão geral, Ele é que domina no meio de tudo. Quando você entra com a palavra de Deus, com qualquer coisa da parte de Deus, as pessoas ficam assim, o quê? Você está no meio de uma reunião familiar, pessoas, festa, por exemplo, aí você traz alguma coisa da palavra de Deus, as pessoas ficam assim, mas não está dentro do contexto nosso aqui, sabe? Está tudo uma cegueira terrível. As pessoas se alegram com coisas que, na verdade, às vezes é a própria desgraça da vida delas, é a própria ruína delas, e elas se alegram. Elas se embebedam, elas realmente, tipo assim, ficam loucas da vida aí, às vezes parece que estão muito felizes, mas na verdade é uma trilha para a morte, é uma trilha para a perdição. E aí quando você entra com a palavra de vida, o mundo olha e fala, o quê?
Por que isso? Para que isso? Sabe? Mas nós vamos ver aqui que o versículo 1, em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte, olha, somos fracos para sermos vencedores. Irmãos, dentro de um mundo que jaz no maligno, um mundo perdido, um mundo de destruição, no Evangelho de João, no capítulo 10, nós temos uma palavra dizendo que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E como eu havia dito antes, esse mundo jaz no maligno, então quer dizer, o que realmente é exaltado por aí são esses poderes das trevas. No geral, as pessoas olham e vê as coisas erradas como certas e aquela caminhada que parece assim, gente, como é que a gente olha e vê, como que não enxerga isso? Que está caminhando para um abismo. Como que não enxerga que as leis que fazem no nosso país, elas estão realmente direcionando um povo para destruir família. Família é a base de tudo. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele realmente uniu os dois para serem uma só carne. E para procriar, e assim sucessivamente as pessoas por essa terra fossem então abençoadas, tomando conta de tudo que se tem aqui. Mas para você ser forte, você tem que ter um pai abençoado, uma mãe abençoada, seus filhos precisam ser abençoados. E se esse mundo fosse cheio de famílias abençoadas, nós teríamos um mundo maravilhoso, não precisava nem de tanta lei como temos principalmente no nosso país. Porém, o mundo ele tem uma tese de que você precisa ser forte para resistir os males dessa terra. E não é que Deus diz para a gente totalmente ao contrário, você precisa ser fraco para que você seja um vencedor. Sabe por quê, irmãos? Paulo diz aqui, é para que a glória, esse poder se manifeste e as pessoas não achem que eu sou o cara. O Geraldo está conseguindo isso porque ele tem isso, ele tem aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Eu deparo muito com isso de vez em quando em roda de amigos, conversando, e pessoas citando isso. Olha, Geraldo, você é um cara que é muito inteligente. Aí citam para alguns amigos meus, olha, você também é muito inteligente. Ah, você faz isso, faz aquilo. Aí eu gosto dessas palavras não para minha exaltação. Eu gosto disso é para entrar com a palavra de Deus. Eu gosto disso justamente para que eu deixo eles falarem, deixo eles dizerem coisas a meu respeito. Na hora que eles vão falando, quer que eu diga para você o segredo desse negócio? Você está vendo isso, não está? Beleza. Então vem cá, aí eu entro, eu prego a palavra de Deus. Primeira coisa que eu digo, olha, eu sou um nada. Eu não presto para nada. Meus pensamentos, coisas do meu querer, da minha carne, são perversas. Os meus pensamentos voam, se não é Deus que me ajuda a pensar melhor, me ajuda a agir melhor, me ajuda a andar por esse mundo, eu seria como qualquer um perverso por aí. Você está vendo boa coisa em mim? Tem um Deus que governa a minha vida. Ele me faz isso. Se você acha que eu consigo muita coisa, eu consigo porque tem um Deus dentro de mim. Outra coisa que eu gosto é quando começam a falar e dizem, olha, mas no Antigo Testamento, olha que grandeza que era. Deus aparecia para Moisés, né? Como isso, desse jeito, daquele. Imagina nos tempos de Jesus, Jesus andando junto com os discípulos, fazendo tantos milagres. Eu deixo o povo falar bastante. Depois eu digo para eles, você sabia que hoje nós somos muito mais abençoados do que naquela época, se olharmos para esse sentido que você está dando à história? Ah, não, mas por quê? O que é isso, cara? Você pensou, eu junto com Jesus, eu falei, olha, você crucificaria Jesus, eu crucificaria Jesus como todos.
Os que andavam junto com ele, os discípulos, só seguiram ele de longe, deixou ir e morrer. É óbvio que tudo estava traçado e tinha que ser assim. Mas a história é maravilhosa para mostrar o quanto nós somos fracos. E se há algo de bom em nós, eu digo para eles, hoje, aquele Deus que andava ao lado de pessoas, está dentro de nós. Dentro. Então, se Deus visitava e aparecia lá na sarça ardente, era uma nuvem, era uma sombra, né, para andarem no tempo do calor, é uma coluna de fogo à noite para iluminar o caminho. Hoje, esse Deus está no seu coração, está no meu coração. Em todo lugar que eu for, Deus é comigo. Então, a força nossa é muito maior. Nós andamos, Deus direcionando o nosso caminho o tempo todo, nos guardando enquanto nós dormimos. Hoje, nós estamos na plenitude da graça de Deus. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, até a chegada de Jesus, eram sombras das coisas que iriam acontecer. Abra os olhos, agora nós estamos numa condição muito melhor. Tudo já aconteceu, tudo já foi escrito, documentado, tudo provado. E agora, mediante a fé que o próprio Deus nos deu, nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e aceitamos isso. E o Espírito Santo de Deus vem morar dentro de nós, convencendo da justiça, do pecado, do juízo. Aí, irmãos, tem direção à vida. Aí as pessoas vão ver em vocês um agir totalmente diferente do que as demais pessoas agem. As crianças, os adolescentes, os jovens vão estar nas escolas e todos vão olhar e falar, pois essa menina, esse menino, tem algo diferente nele. Porque eles não seguem os princípios do mundo, mas sim os princípios de Deus. E nisso, aparentemente, nós não agimos com força, quer dizer, aparentemente não, nós não agimos com força ao ver do mundo, mas a força de Deus que está em nós age por nós. E aí, mesmo que a gente não faça algo, Deus faz por nós. Deus nos livra, nos guarda. O maior problema da humanidade, irmãos, é o pecado. É isso que destrói o ser humano, é isso que enfraquece o ser humano. Mas quando Deus habita em nós, o pecado é tirado. A força do pecado não tem poder sobre nós. E então, nesse versículo a gente percebe isso, Paulo dizendo que nós temos, né, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, guarde isso na sua vida. Você pode parecer para o mundo alguém fraco, porque você não está adquirindo força para si, talvez grande sabedoria do mundo para si, mas Tiago também escreve dizendo, você quer ter sabedoria? Busque do alto, lá tem sabedoria para você. Aqui você pode estudar, ser bacharel, ser tudo nessa vida, não tem problema nenhum. Tudo isso é importante buscar, para que você aprenda das coisas desse mundo aqui. Agora, sabedoria não se adquire aqui, ela vem do Senhor. Aqui você aprende a lidar com as coisas deste mundo, mas o espiritual é lá em cima que busca. É nessa igreja aqui, vindo aos domingos, na escola bíblica pelos domingos de manhã, nos cultos, sabe? Buscando a face do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, é que você vai fortalecer. Não para que o mundo veja, mas para que o Senhor, eles não vão ver fortaleza em ti, mas vão ver uma fortaleza enorme
do poder de Deus na sua vida. Sempre que olharem para você e disser, você é demais, diga não. Eu sou igual a todos. O poder que está em mim é demais, realmente, é maravilhoso. Deus faz algo na minha vida que eu nem sei como é que eu ajo desse jeito. Não tinha possibilidade nenhuma, mas Ele fez isso em mim. Segundo lugar, nós vamos ver aqui, ainda dentro desse versículo, irmãos, que o fraco, quando o fraco vence o forte, chama atenção. Presta atenção para você ver, eu gosto muito de citar coisas de disputa, por exemplo, futebol, ou mesmo, vê uma corrida lá, tem 10 camaradas bons, só vencedores. Mas não é que sai um magrinho lá de trás e vai correndo junto com aqueles caras e de repente o cara chega na frente. Quando um cara que é vencedor vence, o cara é forte, o cara tem dinheiro, o cara já está musculoso, sei lá o que é, venceu, está tudo certo, ninguém percebe. Agora, irmãos, quando um fraquinho detona o forte, meu irmão, todos os jornais do mundo aparecem lá, né? É uma zebra, né? O cristão é meio que uma zebra nesse mundo, nesse sentido, né? Ele não faz nada para poder se exaltar, nada, mas as pessoas vão olhando para ele e falam, olha, mas peraí, tem um negócio estranho, né? Eles dizem assim, que coincidência que aconteceu isso. Não tem coincidência, tem um poder sobrenatural em nós, agindo em nós, e aí a gente chama a atenção do mundo, aí eles proferem essas palavras, mas como que você, um cara feio desse jeito, casou com uma mulher tão bonita, né? Aí a gente olha e fala, mas foi Deus que arrumou essa mulher para mim, então foi Ele que deu essa graça, ter casado com uma mulher bonita, né? Ou vice-versa, irmão, porque também tem umas mulherzinhas bem feias que casam com uns homens meio bonitos, né? Mas assim, isso é só para descontrair, mas vamos pensar também na questão disso, time de futebol, aí entra lá o time, vai arrebentar com o outro, aí termina o jogo, o outro é que dá uma chuva de gol em cima deles, notícia para tudo que é lado. Irmãos, esse Deus que está em nós, faz isso com a gente, para chamar a atenção. Não é para chamar a atenção de pessoas do próprio mundo, não, irmãos. É porque tem muitos escolhidos de Deus que estão vagando pelo mundo, sabe? Já recebeu o chamado, mas está resistindo, está andando por aí de qualquer jeito. Aí, de repente, Deus faz essas coisas e o cara se toca, fala, meu Deus, mas o que aconteceu? E vai buscar. Nessa busca que ele vai, eu, por exemplo, era um desses. Bíblia para mim, eu já disse para os irmãos aqui, eu só falava para minha esposa o seguinte, esse negócio, quem é que escreveu a Bíblia? Eu perguntava para ela. Ela falava, olha, foram homens que Deus abençoou. Foi homem que escreveu? Pode jogar fora. Homem erra. Se foram eles que escreveram no papel, eu prefiro não acreditar. Era assim que era o Geraldo, há algum tempo atrás. Minha mãe era católica, carregava a gente para a igreja, todo domingo na missa. Pregava a palavra de Deus, muito devota, tá? Dentro da sua religião. E por último, nós vimos a nossa mãe, nós somos 8 filhos, né? Vimos a nossa mãe clamar pelo nome de Jesus, querer ser batizada e o Senhor levar para a glória. Sabe como é que é? Não importa por onde está andando os escolhidos de Deus, vai chegar um dia que vai ter um toque fundamental, vai chegar um dia que haverá um chamado irresistível, e essa pessoa vai vir, e aqui está um ponto, por que nós somos vasos de barro, fraquinhos? É para que se manifeste a glória de Deus em nós, e o poder que vai se manifestar em nós, de grandes coisas que nós vamos fazer nessa terra, as pessoas vão olhar e falar, mas não tinha condição de fazer isso. Não tinha mesmo. Aí quando chegarem até você e perguntar como que você fez isso, você diz, eu não fiz nada, só fui usado
Quem fez foi o Criador dos céus e da terra. Amém, queridos? Só para a gente fechar aqui esses 2 primeiros pontos. Eu queria, inclusive, agora pedir à irmã Fernanda, para ela ler para mim um texto que eu mandei para ela. Isso. Já mandei no celular dela. É um texto assim um pouco longo, mas vale a pena. É para mostrar, prestem bem atenção, irmãos, enquanto ela lê, porque eu vou estar quieto aqui, e aí eu não vou estar prendendo a atenção de vocês, mas se prendam na leitura, tá? Para que vocês entendam como é que é o processo de construir um vaso. Amém, querida? Pode ir. Para se tornar um vaso, o barro passa por processos. A extração do material. Para termos o barro, extraímos a argila, que também é conhecida como barro. A extração ocorre em um açude com profundidade. Isso demanda tempo e trabalho. Limpeza do material retirado. É tirar do barro as pedras, as raízes de árvores podres, os galhos secos, a areia grossa e todo o lixo que não pertence ao barro. Neste momento, o barro entra em um processo de transformação. Amassar o barro. Aquilo que antes era visto como torrões secos e duros, agora será umedecido com água, depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. Que transformação mais linda! No processo de amassar, aparecem mais sujeiras. Todo barro traz algum tipo de impureza. Não obstante, o lugar onde foi apanhado. Enquanto toda a sujeira não for tirada, o barro não estará pronto para ser utilizado. É um longo período de tratamento com o barro. O processo demanda tempo. O barro é coberto por uma lona preta. Nesse período será extraído o oxigênio, ou bolha de ar, para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser moldado. A moldagem do barro. O oleiro o coloca sobre as rodas, vai amassando de dentro para fora, no movimento circular e dando forma. Em um curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro, ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Depois que o vaso fica pronto, ele é colocado em uma espécie de cabide, na sombra e no vento, até que ele se enxugue e fique resistente ao último estágio, a fornalha de fogo. O vaso precisa passar 24 horas dentro do forno, que é aquecido com uma temperatura acima dos limites comuns. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica belo e resistente. É nessa hora que ele é purificado de toda a impureza interna, não aparente e do mau cheiro. Além disso, ele é transformado para sempre um vaso útil. Quem o fez entende de vasos e sabe quanto um vaso pode suportar o calor do forno sem trincar. Todos os estágios de transformação do barro nas mãos do oleiro é de extrema importância. Nenhuma etapa pode ser burlada. O processo de transformação demanda tempo, constância e perseverança. Amém. Amém. Então eu trouxe esse texto aí para a gente entender um pouco que às vezes a gente olha para vasos e só vê. Alguém pegou o material e fabricou isso aí. Só que o processo é longo, é demorado. O vaso, para ele ser aprovado mesmo, para ele chegar no ponto final, tem vezes que ao deixar naquela sombra, quando o vento bate e tal, se o barro não for bom, se não tiver sido tirado as impurezas, ele já trinca. Se ele trincar antes de ir para a fornalha, ele já não pode ir. Ali, ou é jogado fora já porque não presta o barro, ou então ele é de novo amassado, tirado mais impurezas, e aí depois ele vai para aquele lugar, até chegar ao ponto final, que é esse aí, que vocês já viram, né? Maravilhoso, fornalha de fogo. O calor de hoje aqui não chega nem perto. Irmãos, esse último estágio aqui é o que nós estamos passando nessa terra. Nós estamos sendo purificados, santificados, até chegarmos lá na glória perfeitos. Perfeitos. Lá em Provérbios diz que o cristão é como a luz da aurora. Nós vamos brilhando, 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 até ser dia perfeito. O dia perfeito só na glória. Aqui a gente vai brilhar cada dia mais. Aqui o vaso vai ficar cada dia mais lindo nessa terra.
todos vão olhar para você e vão ver as belezas de Deus, porque você está sendo purificado. Eu quero agora já ir para o último texto aqui da pregação, que são os versículos 8 a 10. Vamos ler juntos, em nome de Jesus, para a gente compreender esse negócio do barro aí, amém? Então, 8 a 10, diz assim, olha: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Queridos, então, nós já vemos aqui agora como que é a vida de um crente, de um cristão verdadeiro nessa terra. Paulo diz que em tudo nós seremos atribulados. Então, esse terceiro ponto vai nos dizer o seguinte, que nós, para sermos vasos, principalmente vasos de honra, nós vamos passar por processos difíceis, tá? Desde o dia que o Senhor nos achou como um barro lá e começou a tirar nossas impurezas, as pedrinhas, os capim, os pedacinhos de ramo podre que estava no meio da nossa vida, e foi nos limpando, chegou num estágio de deixar na sombra ali para ver se não ia trincar. Tudo isso, eu não sei em que estágio que você está agora. Agora, o estágio do vaso é isso, irmãos. É desde o princípio, desde a hora que colhe o vaso, o barro, ele já começa a ser trabalhado. Então, tem depois o tempo de amassar o barro, tudo. Mas, Paulo diz então, seremos em tudo, irmãos, não é em alguma coisinha não. Cristão nessa terra, praticamente em tudo que você vai mexer, tem tribulação, irmãos? Você já prestou atenção nisso? Os crentes novos, os recém-chegados no caminho para andar com Cristo, tem vezes que eles sentam com a gente e dizem para a gente: Geraldo, é brincadeira, bicho, eu aceitei a Cristo. Na verdade, a gente não aceita a Cristo, é Cristo que nos aceita, mas tipo assim, eu hoje creio no Senhor Jesus, só que a coisa está mais difícil do meu lado. Apareceu tanta coisa, até dentro da minha casa o povo está contra mim. Eu digo para ele: dê glória a Deus, meu irmão. Faz igual Lázaro falava, vai dando glória, irmão. Porque não adianta você pensar que você agora é um cristão e que todo mundo fala: olha que cristãozinho bonito. Não, irmãos. Não tem isso. Para o mundo, nós sempre vamos parecer meio que tipo assim, uma ameaça. Porque quando nós falamos, quando a gente profere a palavra, geralmente, irmãos, no meio de discussões em geral, conversas entre amigos, quando você abre a boca e fala alguma coisa, meio que condena alguma atitude de um que está ali por perto, uma coisinha e tal. Sabe? Às vezes você nem está querendo dizer aquilo, mas Deus faz com que você fale. Inclusive, em rodas de amigos, às vezes não é bom falar demais. Tiago dá um exemplo que nós temos 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. É melhor ouvir. Ouça tudo. Se Deus disser, colocar em você, fala agora alguma coisa, fala se Deus disser que fala. Mas não fica abrindo a boca para ficar entrando no meio da discussão, colocando sua posição, não sei o que. Irmãos, se der para opinar alguma coisa, diz, mas diz na direção de Deus. Mas quando você abre a boca na direção de Deus, no meio das conversas desse mundo, geralmente, alguém fica ali, esse cara é uma ameaça para nós. Sabe, Jesus Cristo, olha quanta coisa boa Jesus Cristo fez, mas desagradou quem? Os principais, os homens de Deus da época, os que eram da lei, as pessoas que, tipo assim, eram tidas como os maiorais, irmãos, mas foram eles que crucificaram a Cristo. Então, se alguém estiver te procurando para te crucificar porque sua boquinha está falando alguma coisa que não agrada a eles, aí você vai orando aí, pedindo a Deus para te livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Então, em tudo somos atribulados, só que não angustiados. Tribulação traz angústia. Mas Paulo está sendo aqui taxativo. Vocês vão ser atribulados em tudo, mas
Angustiados, não. Segundo ponto, perplexos, mas não desanimados. Oh, irmãos, a perplexidade desanima. Você chega num ponto, você fala, olha, Paulo fala isso, lá no versículo 8 do capítulo 1 dessa segunda carta. Olha, nós sofremos tanto na Ásia, que a gente chegou a um ponto que, tipo assim, não dá para viver mais, sabe? É muito sofrimento que a gente passou. A gente desistiu da própria vida. Só que Deus, aí ele segue dizendo, mas Deus nos fortificou. Deus abençoou, nos deu escape, nos deu saída. Mas a hora que acontecem essas coisas terríveis da vida, que a gente fica perplexo, as forças acabam. Aí você fala que eu não aguento mais, não tem como, né? Mas só que Paulo está dizendo que nós não vamos desanimar. Perplexos vamos ficar, mas não vamos desanimar. Diz que nós vamos ser perseguidos, irmãos. Só que vai ter um Deus que vai estar nos amparando na perseguição. Quantos homens, mulheres na Bíblia que foram perseguidos, mas que foram libertos, foram salvos, Deus deu escape. Perseguição haverá, mas nós não seremos desamparados. Então, por que não seremos desamparados? Porque o Deus que pode todas as coisas, esse Deus poderoso que está dentro do vaso de barro que sou eu e você, Ele vai nos amparar. Perseguidos, mas não desamparados. E Paulo ainda diz o último ponto aqui, que até abatidos nós vamos ser, irmãos, mas não destruídos. Porque quando vem abater alguma coisa, né? Por exemplo, nós temos um avião que entrou no espaço aéreo e ele não está atendendo os comandos da torre. A torre está dizendo, olha, você está fora do lugar que você deveria estar. Ou você se acerta aí no espaço aéreo nosso aqui, ou vamos ter que tomar medidas. Aí o camarada continua com o aviãozinho indo lá do jeito que ele quer, já sobe um caça. E o caça está armado com bomba para abater. É tipo assim, antes que ele atinja um alvo que ele está querendo atingir, vamos abater ele. Tipo assim, o caça chega junto dele e diz, olha, você vai agora voar na direção tal. Desobedeceu, míssil nele. Não importa. Abate lá, porque pelo menos ele vai se despedaçar, e aqui pode cair uma peça aqui, outra ali, outra lá, mas ele não vai atingir um alvo que ele queria aqui nessa terra, dentro daquele espaço aéreo. E nós nesse mundo, o mundo está nos procurando para nos abater, porque qual é o nosso alvo? É chegar na glória. Só que para chegar na glória, nós temos que ser santificados aqui, temos que ser purificados, e quando o mundo vê em nós que eles estão errados, estão indo para o inferno, e que a gente está indo para a glória, eles olham para a gente e dizem, olha, eu não consigo ir com esse cara, eu vou abater. E aí, pode usar de diversos tipos de mísseis, diversos tipos de armas para te abater, fofocar contra você, sabe? Perseguir você, um monte de coisa, pode fazer, e vão tentar te abater. Só que Paulo escreve com o poder do Espírito Santo de Deus, dizendo, não serão destruídos. Vão abater vocês, vai atirar em vocês, mas destruir não. E eu, nas minhas pregações, sempre me vem a lembrança do meu filho, por exemplo. Atiraram nele, mataram ele, mas não destruiu ele. Porque o que morreu? Foi a carne. O meu Deus, o nosso Deus me disse, Geraldo, eu trouxe para mim, está comigo na glória. Nem sofrer eles conseguiram fazer ele sofrer, porque meu filho, ele divertiu até o último momento da vida dele, do jeitinho que ele gostava. Só que ele era um escolhido de Deus e não estava andando meio que nos caminhos muito bom não. E Deus falou, olha filho, chegou a hora de buscar, te aviso 12 dias antes, para que você conserte a sua vida, e eu vou te trazer, tipo assim, não é consertar para você ficar aí, é para você vir já para mim. Aí ficou a perda para a família, mas o poder de Deus é tão grande que não nos deixa abatidos, não destrói, não destruiu minha família. Não. Nos deu um poder maior.
Aí, nesse ponto, inclusive, eles olham principalmente para mim e falam: Geraldo, como é que você suporta isso? Como é que você toca uma vida normal nessa terra? Eu digo: cara, eu toco uma vida normal nessa terra porque Deus está dentro de mim. É Ele que me conduz. Quantas dificuldades vocês já passaram? Quantas vezes tentaram quebrar esse vaso que é frágil? Não quebra, irmãos. Não. É vaso aprovado no fogo. É purificado, é santificado. Quem pode agir contra o braço forte do Senhor? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Conclusão, irmãos. Concluindo aqui, eu vou ler mais uma vez o versículo 10. Acompanhem comigo aí. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Se tem uma coisa que nós cristãos temos que entender, é que realmente para o mundo nós temos que estar mortos. Tá? Nós não podemos viver para o mundo, nós temos que viver para Deus. A gente compartilha de tudo aqui, a gente depende de tanta coisa daqui, no nosso feijãozinho com arroz, a carninha, tá? Um carro, tudo, essas coisas são coisas materiais que existem aqui, e a gente precisa delas. Mas Jesus uma vez disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo que você precisar nessa terra, tenha certeza absoluta, Deus acrescenta para você. Falta nada, 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 nada. Passou pelo vale, continue firme. É tempo de passar pelo vale. Só que o Deus soberano dos vales e do monte está com você. Inclusive, mais uma vez digo, dentro de você. Não está ao seu lado, carregando você no braço, não. Não é isso, irmão. Deus está dando força para que as suas pernas andem pelo vale. Porque um dia você vai ter que subir. A gente passa no vale, passa no deserto, passa na fornalha de fogo, né? Mas tudo é para ser aprovado. O morrer de Cristo tem que estar no nosso corpo. O tempo todo nós temos que lembrar disso. Cristo morreu por mim. Cristo sofreu muito mais que eu sofri por mim, por vocês, por todos os cristãos na face da terra. Para que a vida, irmãos, Cristo morreu, Cristo sofreu até a morte. Só que após a morte, Cristo viveu, não morre mais. O cristão vai sofrer até a morte. Só que um dia haverá ressurreição. E quando for para a glória, não morre mais, irmãos. É tudo muito bem conectado, é tudo muito bem parecido para que a gente entenda. Assim como foi com Cristo, será com os cristãos. Cristão não vai viver no bem bom, não. Todos olham para Cristo e ficam assim: nossa, mas como que Cristo sofreu? Como que pode fazer isso com o Filho de Deus? Pô, vai fazer com você. Já se coloca nessa posição. Vai sofrer bastante. Só que esse é exatamente o processo para que o vaso seja de honra, para comportar, para ter dentro dele quem? O mais poderoso tesouro que existe, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Deus Pai eterno. Então é isso, irmãos. Viva sofrendo as aflições desse mundo, sim, mas saiba que Deus fará de você um vencedor. Nunca busque glória para si. Vaso não fala, vaso não se exalta, vaso comporta ali o que está dentro dele, é um vasilhame. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho um tesouro, eu sou um vaso que comporta um tesouro em mim. As pessoas têm que olhar para mim e falar: olha, tem algo diferente, né? Eu não tenho bens materiais, e por mais que eu tivesse, que o povo olhasse e falasse: nosso Geraldo é cheio da grana, não valeria nada. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Meu tesouro
é Deus. Eu sou o vaso que comporta esse tesouro. A honra, a glória, o poder é dele. É dele. É por isso que nós somos vasos de barro, não vasos de ouro. Senão, poderia ser que olhasse para o ouro e falar, olha que vaso bonito. Não, eles olham e falam, esse cara é feio pra caramba. Esse cara realmente não tem nada. É um pobre coitado, mas ele anda fazendo umas coisas aí que está meio estranho, né? Pois é, ele anda podendo, porque Deus o está conduzindo. E o que ele está fazendo é justamente o Deus Todo-Poderoso que fez na vida dele. Então morra com Cristo, para que você viva com Cristo. Amém, queridos? E como viveremos então, irmãos, diante de uma palavra tão maravilhosa dessa que Paulo escreveu em tão poucos versículos, mas tem um contexto muito rico de muitas coisas que Paulo diz aqui, mas principalmente nos colocando essa posição de quem somos. Irmãos, nós vamos viver comportando como vasos, eu já até falei disso aqui, vasos de barro, tá? Honrando o tesouro que habita em nós. Viva como alguém que tem algo maravilhoso em você, mas não é você. Não é você. Não é a sua roupa, não são os bens que você tem, não é a inteligência que você tem. Sempre que disserem para você, cara, você é demais. Lembre disso que eu falei para vocês hoje. Lembra que o Deus Todo-Poderoso é maravilhoso demais que está na sua vida. Explique isso para as pessoas. Diz para elas. E isso vai fazer muitos que são escolhidos de Deus, que estão por aí vagando sem rumo, voltarem para Cristo. Eles vão olhar para a sua vida. Você é a carta viva de Deus nessa terra, dizendo ao mundo, olha, anda desse jeito aí que você será abençoado. Mas em segundo lugar, eu gosto sempre de usar o lema da nossa igreja deste ano. Vamos anunciar, irmãos, que Jesus Cristo é o nosso maior tesouro. Anunciar. Você não precisa ir longe anunciar. Você anuncia, desse jeito que eu falei ao longo da pregação aqui, no meio das conversas de amigos, sabe? O seu vizinho que acha você diferente, que acha que você realmente tem alguma coisa de especial. Anuncia Jesus, anuncia, sabe? Os movimentos são bons para anunciar Jesus, vão para a praça, não sei o quê, um som, movimentos, campanha nas igrejas, tem muita coisa que realmente ajuda levar pessoas. Mas eu vou te falar, irmãos, o poder de Deus está exatamente nessa pregação do Evangelho. Você olhar para o seu próximo, quem é o seu próximo? É quem você alcança, sabe? Primeiramente dentro da sua casa, viva uma vida santa, abençoada, olha para Jesus, tome decisões como Jesus tomou, pergunte, Jesus tomaria essa decisão? Ele faria isso? Na hora, irmãos, o Espírito Santo de Deus te fala, no seu coração, não, Jesus não faria isso, pois se Jesus não faria, eu não faço também, não, já está tomada a decisão. Crente não dá para ficar cheio de, mas o que eu faço, irmãos, nós já somos assim, no nosso dia a dia, a gente já leva uma direção maravilhosa. Cristão não tem muito medo de praticamente nada, porque diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente já anda meio que, né, prudente, obviamente, mas sem medo, porque a qualquer momento realmente alguma coisa pode nos atingir. Só que, se eu não consigo vigiar com os meus olhos naturais, eu tenho um Deus que vela por mim. Anuncie então, Jesus Cristo é o meu maior tesouro, é a maior força em mim, é Jesus Cristo. Tudo o que acontece comigo, se você vê algo de bom, honre a Deus. Amém, queridos? É assim que a gente vai viver nessa terra, honrando o nome do Senhor Jesus, sendo apenas vasos de barro. E todo o poder, toda a honra e glória para Ele. Fiquemos de pé, vamos orar. Agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que nos ajude a entender essas palavras maravilhosas, palavras de vida, que tem escritas nesse livro para todos nós. Meu Deus, eu louvo ao Senhor por nos trazer esse entendimento nessa noite, que realmente nenhum cristão pode se colocar como pessoas que são os tais nessa terra.
nós somos apenas vasos de barro, vasos que dentro deles está o tesouro maior. E a honra, o poder, o valor que existe é exatamente esse tesouro que está dentro de nós. Que o Senhor nos ajude a compreender isso a cada dia. Não nos deixe, Deus, nos exaltar, porque o Senhor também já disse na sua palavra que os exaltados serão humilhados. Mas quem se humilha, Deus o exaltará e colocará ele nas alturas. E é bom estar lá em cima com Deus, porque é Deus quem nos sustenta. Subir para as alturas sem Deus é precipitar a queda. E depois que cai, é tão difícil de levantar, porque machuca tanto. Deus, esteja conosco lá no vale, se algum dia nós tivermos que passar, em todas essas tribulações da vida, nós te pedimos, Pai, assim como diz a palavra do Senhor, escrita pelo apóstolo Paulo, que o Senhor nos ajude a superar todas essas tribulações, essas angústias da vida. Nós sabemos que estamos no mundo que teremos aflições. Nos ajuda, Deus, a termos bom ânimo. Hoje, Deus, é um dia de domingo, é o primeiro dia da semana. Nós queremos pedir ao Senhor, abençoa o resto do nosso dia. Seja conosco nessa semana abençoada. Abençoa, Deus, todos os trabalhos dessa igreja, dessa congregação, das demais igrejas presbiterianas no Brasil, inclusive da nossa igreja ali no bairro Lindéia. Seja com os nossos líderes, pastor Marcelo, pastor Rui, suas famílias. Ó Deus, abençoa as nossas vidas, Pai. Honra, Senhor, o trabalho que está sendo feito aqui nessa congregação. Honra, Senhor, esse bairro. Que esses irmãos sejam esses vasos de honra, honrados pelo Senhor, para que eles levem essa palavra a cada um dos moradores desse bairro Cascata, dos vizinhos dessa igreja, para que todos compreendam, Pai, que verdadeiramente vale a pena viver neste mundo, Pai, sempre na dependência do Senhor. Nós oramos, Deus, nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nos presentear com essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu aqui, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós aqui, mas também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.